Então, batendo o olho na questão da FATEC, você vê que é um lançamento horizontal. Você tem uma pistola de brinquedo que vai dar um tiro, então o projétil que vai sair do cano da arma, ele vai fazer isso aqui, ó. Movimento parabólico para quem está para o referencial inercial que está parado na rua. Então vamos lá. Uma pistola de brinquedo é fixa em a uma altura H em relação ao piso, que é horizontal. Disparado um projétil em direção horizontal, ele atinge o piso em um ponto B, a uma distância Dzinho da vertical pela pistola. Então, o projétil ele sai daqui horizontalmente, faz um movimento parabólico e atinge o solo, o piso, no ponto B. Então, você tem aí um alcance que esse projétil vai, tá bom? A pergunta é, a aceleração local da gravidade é Gzinho, desprezar os efeitos do ar. A velocidade inicial V0 do projétil é 2 pontos. Então, você tem aí nas alternativas expressões para a velocidade inicial do projétil. Então, a gente tem que, nesse momento, pensar no seguinte, olhar as variáveis das alternativas e pensar como que eu montaria essas variáveis antes, para depois pensar em juntar. Então, vamos lá, ó. Nas alternativas todas têm gravidade, todas têm Dzinho, que é o alcance, e todas têm Hzinho, que é a altura. Então veja, se você tem a altura nas alternativas G e alcance, você tem que pensar numa equação que você relaciona a altura com o alcance. Tudo bem? Lembrando que o alcance é análise em X, movimento uniforme. Altura é análise em Y, movimento uniformemente variado. Beleza? Então, existe alguma variável em comum nos dois? No mu e no muv? No alcance e na altura? Tem alguma variável em comum? O que vocês acham? Estamos no lançamento horizontal, hein, gente? Legal. A velocidade inicial. A gente vai ver se a velocidade inicial ela faz parte do x. A gente já vai ver em relação ao y. Tem mais alguma? Muito bom, Giovana Cabral, o tempo. Olha só, eu não sei se a câmera pega isso, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se a câmera pega, mas vai tentar, né? Só vou fazer um teste aqui, calma aí. Legal. Ó, exemplo. Eu tenho dois objetos aqui, ó, uma bolinha e um canudo, tá bom? Se eu deixar eles juntos aqui e eu falar assim, ó, eu vou soltá-lo e esse aqui eu vou lançar para frente. Então o que eu estou fazendo? Eu vou jogar esse na horizontal e esse só vou soltar. Eu não vou jogar, eu vou soltar. Lógico que esse cara aqui ele vai fazer um movimento parabólico e esse vai fazer um movimento horizontal. Mas vocês têm um limite aqui da tela, ó. Não tem? Tenta observar o tempo que eles passam por esse limite, ó. É bem rápido. Mas você vê que a passagem deles pelo limiar da câmera é no mesmo intervalo de tempo? Ou seja, o tempo que o corpo levaria para se deslocar até o ponto B horizontalmente é o mesmo tempo que o corpo levaria para atingir o ponto O, se eu soltasse. Tudo bem? Então o movimento de queda tem um tempo que é igual ao movimento de chegada no B. O tempo horizontal é igual ao tempo vertical, né? O tempo em x é igual ao tempo em y. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui é pensar numa equação para a altura ou para o alcance. Começa pelo alcance, que é mais fácil. O alcance ele chamou de D, né? A gente sabe que V é igual a ΔS sobre ΔT. Parte do que você sabe, do fundamento. Não precisa ficar inventando e ficar lembrando da equação lá na frente. Parte do fundamento, tranquilo. A minha velocidade horizontal é o V0. Tá aqui, ó, V0. O meu alcance, o ΔS, é o D. Chamou de D. E o intervalo de tempo
vou chamar de t, beleza? Então, o alcance é igual a velocidade zero, vezes zero, vezes t, ok? Não tem mais o que fazer aqui. Vamos ver a queda. Quando a gente pensa em altura máxima, uma equação que mexa com o deslocamento e com o tempo é a função horária da posição. Então, S é igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Então, parte do fundamento, daquilo que você conhece, e pensa sempre, esta análise aqui, ó, essa análise é no eixo x, e esta análise será feita no eixo y. Toma cuidado com isso, sempre pensa nisso. Então, vamos lá. O meu S é a altura, que ele chamou de Hzinho, ó, a distância OA é Hzinho. Então, vou colocar como Hzinho. Então, a altura inicial é 0, mas no momento do lançamento eu não tenho componente y. Então, velocidade inicial vezes tempo 0, tudo bem? Como é queda, estou a favor de g mais g t ao quadrado sobre 2. Perceba, olha só, não temos V0 aqui, só aqui. Por isso que eu falei, Giovana, tem que tomar cuidado onde você está analisando. Tá bom? Porque o V0 é o x. Bom, arrumando a casa aqui, passo 2 multiplicando, vai ficar 2h igual a gt quadrado. Então, o meu t quadrado é 2h sobre g. Logo, o meu tempo é dado pela raiz quadrada de 2h sobre g. Até aqui tudo bem, gente? Opa, o que mandou aqui? Por que o S0 é 0? Porque eu estou considerando que o corpo ele vai sair daqui e vai andar Hzinho. Então, se daqui até aqui ele anda Hzinho, ele parte do zero, é de 0 até H. Tudo bem? Então, o meu tempo aqui, ó, é o mesmo, né? Vou fazer a substituição. Aplicando a substituição, vai ficar D igual a V0 vezes essa raiz aqui. Raiz de 2H sobre G. Bom, eu tenho que isolar o V0. Só que aqui você tem uma raiz. Você não pode tirar o G daqui. Então, primeiro você some com a raiz. Eleva ao quadrado dos dois lados, né? Então, vai ficar D quadrado igual a V0 quadrado, que multiplica 2H sobre G, dando continuidade. Agora sim, ó, o G está dividindo, vem multiplicando, e o 2H está multiplicando, vai dividindo. Você vai ficar com a equação assim, ó, V0 quadrado igual a D quadrado vezes G sobre 2H. Para finalizar, como o V0 está ao quadrado, tira a raiz. Tirando a raiz, pessoal, o D sai da raiz, porque ele está ao quadrado, né? E o resto fica dentro da raiz. Vai ficar D raiz de G sobre 2H. Então, fica essa expressão para o nosso V0. D raiz de G sobre 2H, alternativa correta, alternativa D. Ou alternativa C. E aí? Difícil? Trabalhoso, né? Letrinhas. Assim, é o que vocês já sabem. Velocidade média, sorvetão. E uma substituição, tá? Vocês ainda têm que trabalhar a questão de você olhar para isso e falar assim, nossa, não tem um número. Agradeça que não tem um número. Porque quando tiver número, você vai errar seno, você vai errar cosseno, você vai errar o seno do arco duplo. Pode aparecer uma cotangente, um cossecante, uma secante.
e aí você erra, porque você não lembra, você não sabe trabalhar com número. Agradeça que a questão é algebricamente literal, só com letra. É melhor, é mais fácil trabalhar com letra do que com número. Tudo bem? Você tem que ter isso na sua cabeça, porque letra é só passa pra lá, passa pra cá, tira a raiz e vai. Número, você erra, né? Eu erro. Um monte de gente erra. Porque a gente é humano e errar conta às vezes acontece. Então é melhor ter só letras, tá bom? Posso apagar? Então apagando aqui. Vamos ver uma de lançamento oblíquo? Vamos ver uma de lançamento oblíquo. Vamos lá para os inscritos. Tá. As questões estão aqui. Uma questão que não tem um desenho agora, para ficar mais interessante o negócio. Pronto, questãozinha reta e direta da Unesp, questão de segunda fase, tá bom? Vamos ler a questão aí, ó. Em uma partida de futebol, a bola é chutada a partir do solo, descrevendo uma trajetória parabólica, cuja altura máxima e alcance atingidos são, respectivamente, Hzinho e S. Então, você tem aí duas relações, a altura máxima atingida com alcance máximo. Desprezando o efeito do atrito do ar, a rotação da bola, sabendo que o ângulo de lançamento, olha só o ângulo que foi o lançamento, que foi de 45 graus em relação ao solo horizontal, calcule a razão S por H. Dado seno e cosseno de 45, mesma coisa, né? Entendeu a pergunta? Entendeu a situação ou não? Sim? Querem ler sozinhos? Dê uma lida, vou dar um tempinho para você assimilar. Assimilou a bomba? Beleza? Vamos lá então. Bom, primeiro, pediu uma razão, né? Pediu uma razão, então eu vou ter que separar as coisas. Eu ensinei vocês a resolver desse jeito, não ensinei? Quando a gente pegou lá no segundo ano para fazer questão de pêndulo e questão de gravitação, eu falei para você, gente, não vai pegar para fazer tudo junto, que você vai fazer merda, você vai errar. Então vamos fazer separadinho. Chama uma parte de 1, chama outra parte de 2, depois você faz 1 sobre 2. Então eu vou chamar esse S aqui, ó, de 1, análise 1, e esse carinha aqui, esse H, de análise 2. Pra não dar merda, tá bom? Deixa eu ver só o que perguntaram aqui. Não entendi como a bola alcançou duas alturas. Não são duas alturas. Olha a interpretação de texto, senhorita Giovana Nunes. Em uma partida de futebol, a bola é chutada a partir do solo, descrevendo uma trajetória parabólica, cuja altura máxima e alcance atingido são. Já falei na aula que isso ia confundir. Eu falei que esse termo alcance ia dar merda. O termo alcance se refere a qual eixo? Horizontal ou vertical? Não, Nunes. Horizontal. Alcance, quando ele fala alcance, ele está falando sempre do eixo X. Nunca do eixo Y.
Sempre que ele falar do eixo Y, ele vai usar o termo altura. Eu falei isso na aula, hein? Ô, cabeça. Na aula passada. Eu falei. Dá uma olhadinha lá no vídeo de novo. Não esqueça, tá? Ele não precisa escrever alcance horizontal. Alcance pressupõe já que é horizontal. Altura é altura. Aí é eixo Y, tá? Então ele atingiu uma altura, que depois ele foi, teve um alcance. Tá bom? Acho que a Ana queria perguntar alguma coisa. Ah, não. Foi a Joana Nunes. É isso mesmo. Certo, beleza. Imagina. Então, vamos separar as coisas. O S, que ele chamou aí, é o alcance. Eu sempre começo pelo eixo X, tá, galera? Eu acho que é o mais fácil, então eu acho melhor, tá? Bom, em um lançamento oblíquo, você tem aí um ângulo com a horizontal, certo? Então, a gente vai aqui analisar propriamente o alcance dentro da função cosseno, porque o V0x é o cateto adjacente, a gente já falou sobre isso. Então, parte do fundamental V igual a ΔS sobre ΔT, beleza. Só que esse V é só em x, né? Então é o V0x. O meu ΔS é o meu alcance, que ele chamou de S, né? Então S, no intervalo de tempo, que não preciso chamar de ΔT, posso chamar só de T. Bom, o meu V0x, a gente sabe que é em função do cosseno, então o S será igual que o tempo vai vir multiplicando, hein? V0 cosseno de θ vezes T. Bacana. Tá aí a minha expressão do alcance, não tem mais o que fazer. Tá? A minha expressão 1, ela está aqui. Até aqui tudo bem, gente? Tem que ir devagar. Não adianta correr com isso aqui, não. Legal. Vamos agora falar da altura máxima. Tá bom? Bom, a gente sabe que a altura máxima que um corpo atinge começa... Ixi, peraí que perdi aqui. Emerson, sempre começa com essa equação ou pode ser outra? Olha só, Ana, no eixo X é a equação de velocidade média. Não tem segredo. Ah, com a do sorvete. Sim, pode começar. Você vai cair nisso aqui. Tá bom? Vai dar a mesma coisa. Porque você acha que começar pelo sorvete é mais rápido, porque já sai aqui, né? Pode começar se quiser. Não tem problema. Tá? Vamos lá. Falar da altura máxima, falar do eixo Y, né? Bom, ali a gente tem uma relação de V0, cosseno e tempo. Para determinar a altura máxima, você tem duas expressões. Uma que não depende do tempo e uma que depende do tempo, né? Como já tem o tempo ali, eu vou usar uma aqui que relaciona o tempo, porque a variável ali, ela se correlaciona, né? Então, se eu pensar que aqui é o alcance, aqui eu estou falando do tempo total. Então, parte do que você conhece, novamente eu vou insistir, mais VZLT, mais AT quadrado sobre 2. Parte do que você já sabe. E aí você vai ter uma relação aí. O seu S é a sua altura, então a altura máxima é o H. A posição inicial é 0, certo? Esse V0 é o V0Y, então é o V0 seno. Tá subindo, se estiver subindo, menos G T quadrado sobre 2, certo? Bom, analisando essa expressão como um todo, aqui é V0Y, né? Ah, não, já abri, V0 vezes seno, tá certo. Bom, analisando essa expressão como um todo aí, você tem, tecnicamente já, o seu Hzinho, tudo bem? O que você pode fazer aqui é o seguinte, você pode arrumar essa expressão, né? E pode pensar direto no tempo, tá? O tempo, galera, aí não vai ter jeito, o tempo vai ter que ser uma equação direta, tá? Deixa só eu
colocar aqui, senão você vai demorar muito tempo também para resolver esse tipo de questão. Então, já vai direto com o tempo, tá? Quando eu falo direto, eu falo já ir com a expressão do tempo total. Aqui, eu vou colocar a expressão 2 que eu chamei ali, né? É o nosso 2. O tempo total, ele é dado por uma expressão que você já conhece, que é V0², seno de arco duplo, seno de 2θ, sobre G. Ok? Essa é a expressão do tempo total. Bem, tem um 2 aqui, né? É 2 vezes isso. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é só o tempo de subida, né? Pronto. Esse é o seu tempo total. O que você pode fazer para te ajudar é já substituir ali, tá? Mas na real mesmo, esse nosso carinha aqui, ele vai entrar aqui, certo? Nesses dois caras aqui que são os nossos intervalos de tempo. Então, aplicando a substituição, você fica com a expressão assim, né? V0 vezes seno de 2 V0², seno do arco duplo sobre G, menos, sobre G não, que sobre G? Tô viajando. Menos, eu coloquei um parênteses aqui, eu tô ficando doido já. Menos G vezes o tempo, que é esse carinha aqui ao quadrado, então vai ficar 2V0², seno do arco duplo, sobre G ao quadrado, tudo isso sobre 2. O que mandaram aqui? Aonde o θ, V0 seno de... Aqui você fala, Ana? Aqui é seno de θ. Aqui tem o tempo, né? É isso? Isso, então é aqui mesmo. Beleza. Por que não tem o G no outro T? Porque o G, ele tava certo, né, gente? Tem o G aqui. Tava certo, esse G vem daqui, né? Não, é isso mesmo. Bom, beleza. Agora você pode simplificar algumas coisas antes de sair substituindo os dados, né? Você pode cortar esse G com esse G aqui, certo? Esse 2 com esse 2 vai embora. E aí a expressão ela fica um pouquinho menos pior, né? Ela fica V0 vezes. Aqui é V0 e Y, né? Só pra gente não perder de vista. Seno de θ. Seno de θ, já vou substituir que é o seno de 45. Parênteses, 2 V0 quadrado seno de 90. Ó, seno de 2 vezes 45 sobre o G menos V0² ao quadrado, V0², seno de 90 ao quadrado vai ficar seno quadrado de 90, né? Normal. E é isso. Aqui não tem mais o que fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa expressão, que é o nosso Hzinho aberto, tá? E vamos pegar a nossa expressão do S, já substituindo essa expressão do tempo total aqui. Beleza? Entenderam o que a gente vai fazer? Legal. Então eu vou apagar aqui. Ó, posso apagar
Na verdade, eu vou precisar dessa equação. Posso apagar tudo menos a última equação aqui? Não? Vou esperar um pouco então. Pode? Legal. Bom, então o que eu vou fazer? Dando continuidade, eu vou substituir, mas já vou colocar na expressão, tá? Então, o nosso S sobre o nosso H vai ser escrito como? Vamos lá, colocar um parênteses aqui. V0, cosseno de θ, cosseno de 45, vezes o tempo, que é 2 V0 quadrado, vezes o seno do 2 vezes 45. Então, seno de 90. Tudo bem? Sobre o G. Então tá, essa é a nossa expressão de cima, ó. V0 cosseno de θ vezes o tempo que está aqui. Tudo isso será dividido pelo nosso trambolhão ali de baixo, que é esse cara aqui. Então aqui vai ficar como? V0 vezes o seno de 45, já vou substituir, tá? Raiz de 2 sobre 2, que eu já vou cortar com 2 de cá, ó. Vezes 2 V0 quadrado, seno de 90 é 1, sobre G, ok? Menos V0 quarta, vezes o seno quadrado de 90. Seno de 90 é 1 ao quadrado, permanece 1. De boa, né? Então tá aqui a parte de baixo, tá? Agora sim, vou apagar o resto que tá aqui. Então, desenvolvendo isso aqui, S por H, isso vai ficar como? V0 vezes cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes 2 vezes V0 quadrado, seno de 90 é 1, então vai ficar 2 vezes L quadrado, sobre G. Lembrando, aqui é 1, por isso que eu não coloquei. Sobre, ó, corta um 2 com 2 aqui, vai ficar como? V0. Ah, V0 vezes V quadrado é V cubo, né? Então já vou colocar direto V ao cubo. V ao cubo. V ao cubo. Vezes raiz de 2. Sobre o nosso queridíssimo G. Menos V0 quarta. Bom, o que a gente pode desenvolver aqui? Primeiro a gente pode colocar fator comum em evidência aqui. Aqui embaixo, o V0 cubo, né? Então V0 cubo, deixa eu colocar o que está em cima primeiro, né? Para a gente não se perder. Vou cortar 2 com 2. Vai sobrar, olha só, raiz de 2 vezes V0 ao cubo sobre G. É o que está em cima. V0 quadrado, V0, V0 cubo, né? Sobre. Aqui embaixo, a gente vai ficar com o fator. Calma lá. V0 ao cubo, né? Em evidência. Que multiplica quem? Raiz de 2 sobre G. Menos V0 quarta, né? Opa, menos V0. Isso. Então, S por H vai ficar como? Ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso daqui vai inverter, tá bom? Se você quisesse, você podia ter tirado MMC aqui, ó. Entre G e 1, que é G, e aí você ia conseguir inverter isso aqui de qualquer jeito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que o V0 cubo ele tá multiplicando aqui só em cima, né?
Tá multiplicando tudo, mas só em cima, porque aí eu inverto, tá bom? Então o g vai lá para cima. Então vai ficar assim, ó, v0 cubo, raiz de 2 sobre g, conserva a primeira, multiplica pelo inverso, vai ficar g sobre v0 cubo, raiz de 2 menos v0. Então corta, corta. Aí fica v0 cubo raiz de 2 sobre v0 ao cubo raiz de 2 menos v0. Aí aqui você está com uma expressão em que o v0 é a sua incógnita. Quer ver? V0 é a quarta, é isso mesmo. Fazendo esse motivo. V0 é a quarta. E aí você cai numa condição aqui de que o v0 ele é incógnita. Cuidado, não vai me cortar ele aqui, hein? Que aqui tem uma subtração. Então o que você pode fazer? Você pode pegar e pensar assim, tá, o v0 é uma incógnita que você, assim, ele não está na resposta, é uma questão escrita, mas veja, é uma questão em que ele não fala para você deixar em função de nenhuma variável. Então é uma questão em que com certeza o resultado é um número, senão ele teria falado, deixa em função de v0 e t, v0 e h, ele não falou nada. Então, pela resposta ser numérica, você precisa de uma terceira equação para que você possa fazer uma substituição aqui. Então, você vai partir para onde? V igual a V0 mais AT. Então, você vai buscar na função horária da velocidade. Claro, pensando sempre que você está em Y. Ok? Então, pessoal, vamos segurar esse resultado aqui. Na quarta, eu continuo daqui, ó. Tá bom? Desse VY. Que não dá tempo de terminar. Vou precisar liberar vocês. Aliás, já estou atrasado. Nossa senhora. Tá bom? Preciso só fazer a chamadinha. Beleza? É letrinha. É trabalhar com letrinha. Mas a gente usou duas expressões. Velocidade média e sorvetão. Para depois colocar uma sobre a outra. É uma questão trabalhosa. Tá? Então, eu vou finalizar aqui.